Boa noite, meus queridos. Estamos aqui novamente, diretamente do Talk de Arte, também para o canal Ampulheta, diretamente dos nossos estúdios em Indaiatuba. Para hoje temos aqui um papo diferente, completamente diferente, com um jovem talento, que é o Lucas que joga. Talento, que lindo. Ai, meu Deus do céu, mas você... Meu Deus. Você joga mesmo? Às vezes. É? Só 3, 4 horas por dia. Seja bem-vindo, Lucão. É Lucas Almeida, né? É, que Por estranho. acaso eu sou Marcelo Almeida. Nossa, que coincidência. Olha que incrível, né? Lucas, vamos lá, vamos conversar da sua vida um Como pouquinho, como começou o início, o meio e ainda não o fim, né? Ainda bem. Da sua vida. Espero que sim. Como começou esse negócio de jogos na sua infância? Como é que foi lá? Nossa. Como é que os jogos entraram na sua vida? Os jogos pra mim sempre foram uma coisa muito naturais, assim, que apareceram porque por influência de família, do meu primo que jogava muito. Qual o nome do seu primo? Fabrício. Fabrício. Jogava muito. Acho que muitas coisas da minha vida, eu acho que sim, eu sinto que foram influência do Fabrício, que é meu primo. Ah, E tá, chega aqui, assim, aí. os jogos, ele pra mim foi sempre uma área que me chamava, mas era sempre um hobby. E eu sempre tive aquele problema de misturar hobby com trabalho e tal. Mas com o tempo isso vai mudando e amadurecendo, e a vida me levou pra lá. Tá. E? Mas aí me conta, como é que começou a questão dos jogos na sua vida? Como é, através da influência do Fabrício, quantos anos você tinha? Onde você morava? Como é que é? Na época que eu comecei a jogar, ter interesse por videogame, foi lá pra época... Assim, na verdade, o meu pai, não sei se sabe quem que é. Imagino. Tá. Ele tem um amigo de infância dele, que acredito que era de infância, chamado Fabrício também. Outro Fabrício. Dois Fabrícios, caramba. Que eu lembro que a gente morava em Ubatuba e ele levou um Play 1. Acho que foi o primeiro contato que eu tive, isso foi no ano 2000. O Fabrício? O Fabrício. Fabrício Figueiredo levou o Play 1? É, exatamente. Ele levou um legal. Play 1 lá e eu joguei o Play 1 pela primeira vez, assim. Foi o primeiro videogame que eu tive contato, foi o Play 1. Aliás, acho que até antes eu tive com o Fabrício, meu primo, o Mega Drive, que eu jogava Mega Drive e tal. Só que era muito criança, eu tinha 4, 5 anos, assim. Então, as coisas que eu me lembro dessa época de jogar, eu lembro que eu jogava... A minha tia, a tia Cida, mãe do Fabrício, ela trabalhava em escritório na época, não lembro no quê. E ela apareceu com um disquete pirateado. Acho que eu nunca contei pra vocês isso aí. Não. Um disquete pirateado do Super Mario. Caramba. Hoje tá uma baita de uma polêmica na indústria dos jogos por causa da subida dos preços dos jogos, né? Porque os jogos lá fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, eles têm um preço base de $60. E porque a Nintendo agora lançou o Nintendo Switch 2, não lançou, já anunciou, vai sair no mês que vem? Acho que mês que vem vai ser o Nintendo Switch 2. Junto com esse novo lançamento, eles lançaram um aumento dos preços de todos os jogos no mundo inteiro. O Brasil é um dos piores lugares nesse momento pra isso, porque os jogos da Nintendo, que já eram caros, que eram tipo R$300, de 250 a R$300, tá passando a R$400, R$500 um jogo. Nossa. Então tem sempre uma guerra muito grande com a Nintendo especificamente, porque eles são muito contra a pirataria e muito contra emulação. Que eu também tenho uma conversa, sabe o que é emulação? Sei. Mas tem uma conversa muito diferente. Tem muito grupo que defende ideias diferentes sobre a emulação ser pirataria ou não. Porque muita gente fala que a emulação, ela é a preservação dos videogames. Porque se uma empresa, dá um exemplo de novo da Nintendo, um dos jogos mais conhecidos deles são os jogos mais antigos de Pokémon. Sim. O Fire Red, de Game Boy, que você não deve conhecer. Aliás, você conhece. Claro. Só que nome específico você não deve saber qual que é. Tá? Tem o Fire Red, o Leaf Green, a geração seguinte, que foi do Ruby e tal. Esses jogos, eles não tem um jeito de você comprar esse jogo novo hoje. Você pode comprar os remakes, que são novas versões feitas dos jogos, mas as versões antigas, que é o que todo mundo gosta, você não tem um meio oficial de comprar isso. Isso no Brasil? No mundo, não existe como. Tá. Então a galera defende a emulação porque eles falam que é uma preservação dos jogos antigos. Isso eu tô falando de empresa grande que poderia com muita facilidade colocar num serviço de assinatura, de colocar em qualquer lugar pra galera comprar ou jogar esses jogos num serviço de assinatura da própria Nintendo. Eles não colocam. Então o único jeito de você jogar hoje fácil, assim, sem você ter que comprar um videogame em segunda mão, você ter que comprar os jogos em segunda mão,
é precisamente você fazer emulação. E isso eu tô falando de empresa grande. Porque se for empresa pequena, de jogos menorzinhos, muitos jogos são criados, a galera gosta, mas o jogo pode simplesmente desaparecer. Tá, mas aí, ainda falando sobre a sua vida. Aí, misturando o assunto. Falando que é uma coincidência isso, porque a Nintendo é conhecida por fechar todos os projetos de emulação. Mesmo que não tenha razão, porque teoricamente não é pirataria. Porque se eu pegar um jogo que eu comprei e colocar no computador a minha cópia, o que eu tô pirateando? Nada. Você não tá pirateando, você tá rodando num hardware que não é da Nintendo. Sim. Mas é o seu jogo que você comprou. E eles estão fechando tudo, todos e todos. E o primeiro jogo que eu lembro de ter jogado no computador foi uma cópia pirateada que a minha tia trouxe de alguém que partilhou com ela no escritório um disquete do Super Mario pra jogar no PC. Então o primeiro jogo de Mario que eu não joguei no Nintendo, eu joguei no PC. Caramba! Mas aí na sua infância, você foi morar pra Europa, né? Fui. Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Mas eu já jogava pra caramba, né? Jogava Play 1 demais nessa época. Jogava... E a sua geração sempre jogou muito? A galerinha? Eu comecei precoce, mas sim. Acho que a minha geração é a primeira que tem... Assim, acho que a sua geração é a primeira que pode falar que tem memórias nostálgicas a ver com videogame, né? Sim, começamos com Dactar, Atari com Odyssey, e foi aí, daí subindo, né? Sim, aí pra mim eu comecei no Play 1 e no Mega Drive, porque o Fabrício tinha o Mega Drive. Então os jogos que eu jogava mais aí quando eu tinha 8, 9 anos, e eu não devia estar falando isso, Mortal Kombat, com 8, 9 anos eu vendo tripa voando, esqueleto sendo removido de um corpo. E os seus pais não viam isso? Eles deveriam ver, né? Você enganava muito seus pais? Eu enganava pra caramba. Você chegou a jogar GTA? Eu já contei essa história no canal. No seu canal, eu vi, mas esse é outro canal. Vamos lá, conta aí. Lá. GTA, como é que foi? Quando eu tinha, eu acho que era 9 anos. Os meus colegas da escola estavam todos pedindo pros pais deles comprarem GTA pra eles. Não, porque todo mundo tá jogando GTA. Eu tinha 9 anos. Aí, beleza. Eu cheguei pra minha mãe. Falei, mãe, tem um jogo mó legal de PlayStation. GTA Vice City, acabou de sair, mó legal, tá toda a galera falando, eu queria jogar também. Aí ela inocência você, né? Eu não sabia do que era o jogo, eu não sabia que era um jogo... E a sua mãe também não? Também não. Qual é o nome de sua mãe? Regina. Regina, tá. E todos os meus amigos estavam jogando, eu queria jogar também. Aí pedi, beleza, no Natal apareceu lá. Eu não lembro, assim, no Brasil... Não tinha jogo original de PlayStation 1, PlayStation 2, porque eles não eram trazidos oficialmente. Então, os que existiam importados. E esses importados eram absolutamente caros. Hoje é caro, naquela época era o mesmo preço, só que tira toda a inflação. Então, imagina, R$300 hoje não é R$300 de 2002. A gente tá falando de 2002. Então, imagina, R$300 de 2002, hoje quanto seria? Seria R$1.000? Muito mais. Mais, né? R$300 de 2002 era... Então, muito mais. O preço de um jogo original em 2002 era R$300, R$350 em 2002. Então era uma grana desgraçada. Então ninguém tinha jogo original. Quem tinha jogo original é porque comprou o videogame fora, foi uma viagem. E mesmo assim, fora também era caro naquela época. Mas beleza. E como é que as pessoas faziam pra jogar? Então, a galera comprava pirateado. E por que eu tô trazendo esse contexto todo? Porque no Brasil, a pirataria dos jogos era uma coisa impressionante. Eu tenho lá, em casa, sabe aquelas caixas de plástico que comprava com mídia de CD regravável? Eu tenho uma dessas cheia de jogo pirata de quando eu era criança. As réplicas eram perfeitas. Eu peguei essa semana pra ver uma coisa pra fazer um vídeo e eu olhei assim, cara, a qualidade de impressão disso aqui não perde nada pra qualidade de impressão de um jogo original. Tipo, a impressão que a galera fazia na feirinha, pra vender o jogo na feirinha, era impressionante. Então, eu lembro de ter pedido pra minha mãe o GTA Vice City e chegou ali assim embaixo da árvore de Natal. Aquela cópia extremamente bem feita do GTA Vice City, assim, que eu lembro a capa super bem impressa, se abria assim, um jogo super bem impresso. E rodava nos videogames, nos consoles? Rodava no console que era chipado. Eles hoje em dia, é tudo software. Chipado. Hoje em dia, pra você ter noção, pra você piratear, pra você chipar, entre aspas, pra rodar jogo pirata, um PlayStation, tem um esquema que eles fizeram que é absurdo. Os hackers, isso pro PlayStation 5, eles encontraram uma vulnerabilidade no navegador do PlayStation 5. Isso em que ano? Isso há 2 anos. PlayStation 5. Tô falando isso pra mostrar pra você a diferença de piratear antes pra piratear agora. E naquela época começou... Eram gênios, os caras. Era um negócio muito mais difícil. Porque hoje, olha quão fácil era. Eles descobriram uma vulnerabilidade, você entrava no Google, escrevia uma palavrinha, o primeiro link que aparecia, você clicava nesse link, você clicava num botão e esperava 20 minutos, 1 hora, ele automaticamente tornava o seu software, o seu hardware
Por quê? Era um comando que você dava pro... você dava um comando, ele baixava um arquivo, executava e o seu PlayStation estava chipado. Ele chipava através de um clique. Sabe qual foi a resposta da Sony? E você acessava o navegador através do console? Através do console. Tá, então já era uma coisa ligada à internet. Não, eu tô falando PlayStation 5. Você tá falando do 5 agora. Tá. Então o que rolou? Como que a Sony fez pra se livrar disso? Tirou o navegador do PlayStation 5. Porra. Só que aí, os caras que tratam desses esquemas aí, eles deram uma volta nesse assunto todo, que se você for nas definições, eu não sei explicar, também não vou estar ensinando a galera de casa aí a piratear, mas se você for nas definições lá do PlayStation 5 e clicar num negócio específico, você vai parar numa página de login do Google, se você clica no login mas do isso Google... hoje. E como é que era antes? Aí, beleza, você ainda consegue fazer, então você sabe como fácil é hoje em dia. Hoje tá um pouquinho mais difícil do que esse link, mas continua muito fácil. Antigamente, os caras tinham que abrir o console, tinham que encontrar umas partes específicas do console, tirar uma peça soldada na placa, tirar e substituir por uma peça. Por isso que chama chipado, porque você trocou o chip para ele aceitar ler os jogos pirateados, os jogos gravados. Então era o único jeito que tinha antes. Inclusive, no Brasil, eu não sei se lá fora era assim, mas todos os jogos que você ou todos os consoles que você comprava, ele já vinha com esse chip dentro dele para rodar os jogos pirateados. Todos. E no Brasil era normal. Pra você ter uma noção, outra curiosidade, o PlayStation 2, oficialmente no Brasil, chegou depois do PlayStation 3, oficialmente. Oficialmente. Porque todo mundo trazia importado. Então, tipo, quando a Sony resolveu lembrar que o Brasil existe, uma empresa japonesa resolveu lembrar que o Brasil, que é o país que tem a maior população de japoneses fora do Japão, existe, eles trouxeram pra cá e isso foi em 2007, acho. Mas porque o Brasil ele é irrelevante, o número de consoles vendidos, Pior que não, porque o Brasil ele é um mercado riquíssimo para os jogos. Tanto que, tem um desenvolvedor americano, eu não vou lembrar o nome dele, tem Pirate alguma coisa, até porque ele fala muito sobre pirataria, ele também é criador de conteúdo e desenvolvedor. E ele fez um jogo e ele fala que a culpa da pirataria é precisamente os preços que não são adaptados às realidades dos lugares. O brasileiro, ele joga muito. Eu acho que assim, isso estou falando da cabeça, não é nenhuma informação, mas eu tenho a sensação que a média de pessoas que joga no Brasil, que tem interesse por jogo, ela é alta em relação ao mundo inteiro. Ela é bem alta, assim. Tipo, eu morei fora, morei em Portugal durante 17 anos. Cara, lá a galera gosta muito de jogo, mas não tanto como no Brasil. Gosta muito, mas não tanto como no Brasil. E lá o videogame é muito mais acessível. Você consegue comprar jogo original. Quer dizer, aqui você também consegue, mas lá é o preço padronizado da Europa, dos Estados Unidos. É mais justo, né? De acordo com a renda. Tá complicado lá também. Mas é um pouquinho mais justo em relação à renda. Só que o que acontece? O PlayStation, quando chegou aqui, já tinha chegado o PlayStation 3 oficialmente, e depois que a Sony trouxe o PlayStation 2. Porque o PlayStation 2 saiu em 2000. E só em 2007 que ele chegou oficialmente no Brasil. Então até lá todos os jogos eram pirateados. Mas seguindo aquela cronologia, você com 12 anos foi morar em Portugal. E como é que foi essa tua influência ainda em Portugal com os jogos, com os videogames? Como é que você se adaptou lá? Há alguma diferença dos jogos lá com os jogos aqui? Acesso? Os seus amigos, eles jogavam? Os amigos que você fez lá em Portugal? Então, uma coisa muito legal de ter morado fora como gamer é que realmente existe uma cultura muito diferente de você ser dos jogos que você joga em Portugal e na Europa, eles são... Parece que o europeu gosta de jogos diferentes dos brasileiros. Por exemplo? Claro que... Vou dar um exemplo. Tem os jogos padrão, tipo League of Legends, que quem me acompanha aí sabe que é o jogo que eu mais adoro, é League of Legends. É um jogo que eu tenho um quadro no meu canal falando mal. Tipo, já tô no episódio 10 de 3 coisas que são melhores do que jogar League of Legends. Eu falo coisas absurdas, inclusive as pessoas concordam. Mas beleza, existem muitos jogos... por exemplo, um jogo que no Brasil foi muito, muito popular. Eu comecei a jogar quando eu morava aqui, que é o Tibia. Ele é um MMORPG, que você também já ouviu falar. Mas ele é um jogo da Steam, né? Não. Ele é um jogo de PC. E PC? Ele é um jogo de PC que... é em gráfico 2D, visto de cima, assim. Já conheço. E ele é de pixel art. Eu acho que a arte dele é muito bonita e tal, pra pixel art. Eu acho que ele é um jogo estiloso. Porém... Pra quem não sabe, o que é pixel art? Pixel art é quando você pega quando você vai fazer uma imagem de uma coisa para um jogo, você tem, como qualquer outra imagem, uma tela, né? Dentro do Photoshop ou do programa que você vai usar para fazer os desenhos. E você tem a quantidade de pixels. Todas as fotografias, tudo digital é assim. Só que na pixel art, essa grade de pixels, ela é muito pequena. Então, cada pixel é uma coisa grandona assim. Tipo um Minecraft?
O Minecraft, as texturas do Minecraft são feitas em pixel art. Tá. Por exemplo, você tem, acho que no Minecraft são 16 por 16 na cara dos personagens e 32 por 32. Então a pessoa que tá fazendo a ilustração, ela pinta pixel a pixel. É tipo crochê quase, assim. A pessoa vai pintando um a um. Nossa, que trabalho, cara. Nossa, Isso é feito pelo programador? Não, isso é feito pelos artistas. Pelos designers, artistas que trabalham dentro dos desenvolvedores. E normalmente esses designers são japoneses? Como é que é? Não, depende. Tem de todo lugar. Tem brasileiro. Eu fui agora na Gamescom na semana passada e tá cheio de jogo que eu nem imaginava. Jogos bons, assim, que eu tive a oportunidade de testar na feira. E, pô, só jogo bom, assim. Não teve um ou outro jogo que eu achei mais ou menos, mas a maioria, eu falei, caraca, isso é feito no Brasil. E assim, como é que é o mercado dos games hoje no mundo? Ele é um mercado grande? Ele é o maior mercado do entretenimento. Se eu não me engano, ele só... Isso eu tô falando da minha cabeça também, mas eu tenho ideia. Eu sei que ele é maior do que a indústria da música e do cinema combinado. Juntas? Acho que a única indústria do entretenimento que é maior do que a do jogo é a da pornografia. A indústria dos games é maior do que a do cinema e da música juntas? E sempre foi. Isso é quando eu tava em Portugal, quando eu tinha 18 anos, 19, eu fiz um curso de desenvolvimento de jogos. Tá. E nesse curso de desenvolvimento de jogos, eu tinha a matéria que eu mais gostei foi história dos videogames. Sim. E o professor, na primeira aula, eu nunca vou esquecer, ele chegou lá e falou: tem um mito que as pessoas falam assim que todo mundo fala na internet, que as pessoas falam entre elas, que é eles falam hoje em dia a indústria dos jogos é maior do que a do cinema e da música combinada. Aí todo mundo já ficou impressionado, mas não é, como eu fiquei agora. Mas todo mundo falou, mas não é? Ele falou, só que o mito é que é hoje em dia, porque sempre foi. Sempre foi. Desde que começou anos 80 ali. Foi no final da década de 70, né? Final da década de... Acho que foi 78, mais ou menos, quando... Com o Atari. Com a Atari. Quando a Atari, o que a Atari fez, ela criou os mesmos... Não sei se você sabe, mas acho que é Ted Dubney e o outro, que eu não lembro do nome dele. Eu não sei os nomes. São dois caras que criaram a Atari. Tudo no Vale do Silício. Eu não lembro se foi no Vale do Silício. A Atari é do Vale do Silício. Eles começaram antes da Atari, porque eles fizeram os primeiros... Eles fizeram o Pong, foi invenção deles. Esse chega mais próximo, assim. Então, o Pong seria o telejogo aqui do Brasil, né? Aquela telinha, aquela bolinha que vai pra cá, pra lá e tal. Só que o Brasil tinha uma peculiaridade com isso. Porque o Brasil, ele traduzia, localizava os jogos. Porque durante a década de 70, e isso é uma das razões pelas quais até hoje muita gente acha que jogo é coisa de criança. Depois você fala de GTA, que eu não acabei a história do GTA. Não, depois a gente volta ao GTA, mas vamos seguir a cronologia. Mas o Brasil, ele importava porque naquela época não tinha download, era tudo físico, né? Sim. Físico e... Através de cartuchos. Através de cartuchos. Eu tô falando de antes disso ainda, eu tô falando da década de 70. Que o jogo já vinha embutido no console. Não, eu tô falando da época dos fliperamas. Tá. Então, os arcades, né? Exatamente. Aí os mesmos inventores do primeiro arcade digital, eles foram os inventores da Atari. Não sei se você sabe disso, é uma coisa que pouca gente sabe. O mesmo cara que transformou os arcades popularizou os arcades, foram os mesmos dois que popularizaram o videogame dentro de casa, que foi o Atari, que foi o primeiro que popularizou tudo. Ele não foi o primeiro, ou foi? Eu não me lembro se ele foi o primeiro. Tá, mas tá entre os primeiros ali. Mas ele foi o que popularizou. Assim, foi o que popularizou, foi o Atari. Acho que o primeiro foi o Magnavox. É alguma coisa assim. Tá. Eu sei que ele foi entre os primeiros. Mas foi culpa deles de ter popularizado. Aí o Brasil, como eram máquinas muito grandes e tal, para os fliperamas, eles começaram a importar, só que as importadoras, eles pegavam faziam as marcas brasileiras, mas eles pagavam os direitos para eles lá fora. Então o que acontecia? Quem que importava? As marcas de brinquedo. Por exemplo? Estrela, eu não sei se a Grasite. Mas eram só marcas de brinquedo antigamente que traziam. Então, por isso que o videogame ficou associado principalmente no Brasil, que eu acho que isso é uma ideia que é mais estabelecida no Brasil do que lá fora hoje em dia. Que é a ideia que o videogame é coisa de criança. Foi porque as empresas de brinquedo que importavam os consoles. Eram consoles já, né? Tá. Olha que interessante, cara. E você aprendeu isso nesse curso que você fez em Lisboa? Foi em Lisboa. A escola chamava Restart. Acho que ela existe ainda, a escola. Que legal. E lembra o nome do professor? Isso é legal. Miguel. O professor era o Miguel. Miguel, pô, manda um abração pra ele aí, caso ele veja. Com certeza não vai assistir. Eu vou mandar pra ele, vai mandar pra ele. É isso aí. Tá, aí me fala uma coisa. Em que ponto que o videogame começou a ser considerado arte? Então, antes de a gente partir pra aí, deixa eu acabar a história do GTA.
Vamos falar da arte antes. Antes, tá? Depois a gente vai pro GTA, porque o GTA, pô, eu já imagino que vai vir daí, né? É porque depois a gente tem que ligar com a história do começo. Tá. Beleza, vamos lá. Aí, beleza. O videogame, ele é considerado arte por causa da forma como ele é feita. Na verdade, o videogame, se você for olhar de forma crua pra ele é o método de arte que é mais polivalente. Porque o videogame... O que você quer dizer com polivalente? Ele é mais... O videogame... Amplo. Ele envolve mais coisas ao mesmo tempo. Porque imagina, você tem a música. A música é uma arte isolada. Sim. O cinema, ele inclui música e inclui filme. Então, Sim. o que é um filme sem uma trilha sonora? É esquisito. Claro. Dá pra fazer, mas é esquisito. Então, o videogame é o que mistura mais tipos de arte ao mesmo tempo. Porque ele tem ilustração, ele tem atuação, ele tem música, ele tem a arte visual, ele inclui todos os tipos de... E arte digital também, né? E arte digital, exatamente. Que hoje em dia é a principal. Como assim principal? A arte digital é a arte desenvolvida através de mecanismos digitais, Sim. de um computador, de uma bambu, né? É isso? Sim. Só que ele mistura tudo, porque você não vai colocar... Como que você coloca pintura dentro de um jogo, né? Eventualmente você vai ter que passar pelo processo Mas de existem digitalização. jogos que têm pegadas super artísticas, parece pintura, né? Aquele sim. ano 1800, por exemplo, toda a Sim. abertura dele... Mas todos vão ter alguma coisa assim, a maioria vai envolvida com arte. E é considerada já no mundo como arte? Ela é considerada, acho que é a 10ª qualquer coisa arte. É considerada oficialmente arte, porque Porque não tem como não ser, porque ela envolve ela tem narrativa, ela é um entretenimento e tal. Agora, tem aquela questão... Ela surge de uma ideia original, de um roteiro, de um texto. Sim. Existem as conversações, não é? É que não precisa ter tudo, assim. Você não precisa ter conversação para ser um jogo bom. Mas a maioria tem, arte. né? A maioria diria que Pelo menos jogos de console, a maioria tem. Sim, diria que tem. E quem que manda hoje nesse mercado dos jogos artísticos? Qual seria o estúdio mais paradoxo? Quem manda mais o que é mais voltado para ser uma peça artística são os indie hoje em dia, né? Indie? Indie são as... Quais são as diferenças de jogos? Explica aí, o que é indie, o que é RPG? São conceitos diferentes. Tá, vamos lá. No mercado dos jogos, ele tem uma barreira um pouco chata, que é uma barreira financeira, que ela é muito mais problemática do que as outras indústrias do entretenimento e as outras indústrias da arte. Tá. Porque imagina, quanto você acha que custa pra fazer um filme? Um jogo vai custar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Os jogos são extremamente caros pra fazer. E mais demorados. E demorados. Um jogo demora 6, 8 anos pra sair hoje em dia. E a inteligência artificial, você acha que vai auxiliar essa produção? Ela já tá auxiliando pra caramba, né? Não só no desenvolvimento, mas também no processamento do... Então logo os jogos terão aí uma redução no tempo de produção, Então, isso é uma conversa que é muito precoce para ter ainda. Tá. Porque a gente não sabe como vai impactar. Porque, infelizmente, essa indústria dos jogos, ela é muito gananciosa. Muito, muito, muito. Eu costumo analisar a indústria dos jogos como uma máquina do tempo. Porque tudo aquilo que acontece de problemática econômica no mundo, primeiro acontece nos jogos. Por quê? Eu não sei, porque parece que os jogos, ele parece que é um campo de teste para testarem qual é o limite que o ser humano tolera ser enganado. Vou dar um exemplo. Caramba! No mundo dos jogos... Ser enganado em que aspecto? Então, você tá por dentro das polêmicas que estão acontecendo agora, claro. do jogo do Tigrinho. Tá. Das bets e tal. Das bets e tal, que estão sendo investigados e tal. Todas essas paradas de bets hoje em dia, muitas dessas estratégias foram descobertas com jogos de videogame, que não tem nada a ver com bet. Tem muito a ver. Então imagina, você tem estúdios, para você ter uma noção de quem faz jogo, é empresa com 700 pessoas, 800 pessoas por estúdio, e algumas empresas têm 3, 4, 5, 10 estúdios. A Ubisoft acho que tem mais de sei lá quantos mil funcionários. Estão falando em milhares de funcionários para um estúdio. Não, tô falando em para uma marca. Empresa, por exemplo, a Ubisoft é uma empresa que tem vários estúdios. A Microsoft é uma empresa que tem vários estúdios que trabalham para Xbox e tal. Cara, isso é uma indústria gigantesca. Enorme. Tá. Para você ter uma noção, os jogos hoje em dia estão custando entre 75 milhões a 300, 400, 500 milhões de dólares para fazer. É absurdo. Dólares. Mas voltando ali para os estilos de jogos, indie. Então, você tem... Os mais conhecidos são os AAA. Que são jogos que são feitos por essas empresas muito grandes. Só que esses jogos são tão caros para fazer
que eles precisam, não tem como, nem mesmo uma empresa gigantesca não consegue bancar isso sozinho. Então eles fazem um pool de empresas, de investidores que consolidam ali para poder desenvolver. Exatamente. E aí eles chamam Triple A. Eita. Falam que essa nomenclatura tem várias deduções de onde tem, mas não tem, mas falam que é por causa de análise de crédito. Porque um cliente, o Triple A, é um cliente que precisa de crédito, né? Precisa de dinheiro. Só que o Triple Bancos entram. Sim, só que são tipo, o AAA, ele é um contexto que é utilizado quando você vai emprestar dinheiro para alguém que você tem quase certeza que vai devolver. Tá. Por que então, AAA? Porque a qualidade de emprestar o crédito é muito alta. Vamos seguir nos estilos. AAA são esses que têm... Mas isso é um método de criação de jogos, de desenvolvimento. É um método da estrutura do jogo. Tá, mas eu quero saber os estilos de jogos. Mas tem muito. Então vamos lá, dá aí 5, indie. Não, o indie não é um estilo de jogo. O indie, ele é um tamanho, uma dimensão do jogo. Por isso mas essa parada do AAA é fácil de explicar. Se é um AAA que é isso, você tem um indie. Tá. O indie é o que é um jogo menor, um escopo menor, que a empresa consegue bancar sozinha ou com investimentos, mas com uma liberdade um pouco maior. E você tem um meio termo, que é o Double A, que está começando agora, que esse é o futuro dos jogos. Que é uma mistura entre a participação coletiva de várias empresas e mais o estúdio particular. Ele tem... Imagina, você vai pegar um cara que está desenvolvendo um jogo sozinho, tem muito jogo que é desenvolvido por uma pessoa só, por 2 pessoas, 3 pessoas. Caramba. E jogos famosíssimos. Exemplo. Stardew Valley foi um jogo feito por uma pessoa. Um cara chamado Eric Baroni. Acho que é Baroni o nome dele. Italiano? Não, americano. Tá. Acho que é Eric Baroni o nome dele. É uma coisa assim. Mas ele é o desenvolvedor, foi sozinho, ele desenvolveu o jogo. Eu costumo falar sozinho, porque nessa história a esposa dele bancava ele. Ela trabalhava sozinho enquanto ele fazia os 5 anos de desenvolvimento do jogo. Sozinho. Ele criou sozinho, ela só bancou as despesas. Foram os dois. Investimento. Ela foi investidora. Foi investidora, mas mesmo assim ele fez sozinho. Sim, pôr a mão na massa foi ele que pôs. E depois acho que foi um investimento que valeu a pena, porque o jogo vendeu mais de 6 milhões de cópias. Eu acho que ela teve o retorno dela, né? Esperado. Beleza. Então você tem esses jogos. Aí você tem... Só que aí é difícil você falar que um estúdio que banca o próprio projeto, mas tem 40 caras trabalhando, 50, 60 pessoas trabalhando no projeto, ser comparável com o indie. Então eles criaram o meio termo, que é o Double A, que é jogos que são ambiciosos e que conseguem se executar com um budget muito menor. Tá. Então esse eu acredito que é o futuro dos jogos. Porque um dos principais problemas dos jogos hoje em dia é precisamente que o custo dele é tão estupidamente alto que as cobranças dos investidores para garantir que os criadores dos jogos conseguem fazer algo que vai ter o retorno financeiro é muito alto. Então eles acabam, eles fazem estratégias para garantir... você pensa, você é investidor, você não vai deixar o cara fazer o que ele quiser. Ele vai fazer aquilo que ele quiser, mas eu tenho o meu grupo inteiro de pessoas investigando como viciar as pessoas no jogo, como fazer a pessoa, manipular a pessoa a comprar mais e tudo mais. Então, por isso que Isso através do quê? Então, através de técnicas psicológicas, através de abertura de... Dá um exemplo. Tem um jogo que foi muito mal falado de uma das maiores empresas do mundo de desenvolvimento de jogos, que pertence hoje à Microsoft, que é a Blizzard. Eles fizeram um jogo chamado, que você já conhece com certeza, já ouviu falar, Diablo. Já ouviu falar? Eles fizeram um jogo, eles tinham o Diablo 3, que era super respeitado, todo mundo adorava o jogo, e eles estavam há muito tempo, os fãs, que tinha muito fã hardcore de Diablo 3, esperando o Diablo 4. Mas quando foi sair o Diablo 4, eles fizeram uma puta de um evento, assim, acho que foi na E3, uma feira grande no jogo. Acho que não era... Eu não tenho certeza, mas acho que foi na E3. Chegou no palco os desenvolvedores falando, um novo Diablo. E todo mundo, não acredito, vai sair o Diablo 4! Diablo Immortal. Immortal? O que é isso? Diablo pra celular. Quando eles falaram que era pra celular, imagina o que é uma arena com... sei lá, 5 mil pessoas, todo mundo gritando de raiva, vaiando assim. Cara, por que vocês estão fazendo isso? Todo mundo pedindo... Aí a resposta das pessoas que estavam divulgando o jogo é: vocês não têm celular, não? Mas pegou mal, todo mundo sabia o que queria, porque o jogador, ele sabe o que ele quer. Ele quer um jogo sério, porque a gente sabe que jogo de celular vai ser grátis. Ele é grátis, mas aí você vai lá, tem que pagar pra passar de nível mais rápido, tem que comprar um monte de coisa. Então eles vão... estudando formas de tirar mais dinheiro das pessoas. Então, por exemplo, que você perguntou, você tá no jogo, você tá evoluindo o seu personagem, aí você vai lá e aparece uma caixinha. Se você gastar X, você vai avançar um pouquinho mais rápido no jogo, nessa parte. Vai ganhar esse item que vai te tornar mais forte do que seu adversário. Pronto, eles vão com pequenas coisas, vão conquistando.
Aí eles fazem viciando o jogador. Eles fazem umas sacanagens, tipo, umas paradas absurdas. Tipo, você quer comprar, beleza, já te convenceram a comprar. Como que você compra? Com o seu dinheiro? Eles não te deixam comprar com o seu dinheiro. Ele faz você comprar uma moeda do jogo pra você conseguir comprar. Aí, beleza, vamos supor que eu quero comprar esse item que vai me deixar o meu personagem mais forte. E esse item custa 100 moedas. Tá. Eu posso comprar 100 moedas? Você tem que comprar, porque o pack ou é 90 moedas e vai te faltar 100, ou são 250 moedas. Vai faltar 10. Vai te sobrar um pouco. Por quê? Porque eles querem deixar você com crédito de moedas. Eles querem te deixar com crédito de moeda, porque depois, quando você quiser comprar outro item, imagina, você comprou o primeiro. O primeiro tava a 100 moedas. Já é um tigrinho. Aí você tava com 10 moedas. Você vai comprar de novo, você vai falar, não vou comprar tudo. Porque eu já tenho 10 moedas lá, então vai ser um pouquinho mais barato. Aí você compra mais moedas, compra de novo o item que você queria, compra o item seguinte e sobra sempre um pouquinho. Aí sempre que sobra esse pouquinho, você vai tendo dinheiro lá. Você quer gastar aquele pouquinho, porque tá lá parado, coisa, entendeu? Você sente que é investimento que você já colocou e não tá tendo retorno. Tudo psicologia, Tudo psicologia. Isso é a ponta do iceberg. Mas vamos lá, definindo essa aba aqui, então seria os estilos de jogos. Vamos lá. Pragmaticamente, 5 estilos de jogos. RPG. Você tem um RPG. Que é o quê? É um jogo em que você tem você se passa por um personagem. Tá. Você cria um personagem e você joga com ele. Normalmente tem um sistema de níveis, que você evolui o seu personagem. Normalmente os RPGs também tem combate, pode não ter, mas normalmente tem... É um estilo de jogo em que você tem uma progressão de personagem e o personagem... Dá um exemplo de RPG, mais famoso. O mais famoso agora, você tem o Baldur's Gate 3. Tá. Que é... Não, mas fala um dos anos 2000, anos 2010, por aí. Putz, mas os mais famosos agora... Tá, não fala de agora, fala dos mais famosos da história do videogame, de RPG. Nossa, mais famoso da história, o World of Warcraft. Tá. É extremamente conhecido, você tem que é um MMORPG, né? Tá. Que é o MMO? Ele coloca você num mundo de RPG... num mundo aberto com milhares ou centenas de outras pessoas jogando no mesmo mundo que você. Você pode ver outras pessoas andando na rua. Isso que é o MMO. Aí você tem World of Warcraft, você tem Final Fantasy, que é mais antigo, mas continua tendo jogos Castlevania. até hoje. O Castlevania, ele é um estilo de jogo que inclui RPG, mas ele foi tão influenciou tanto a indústria que eles criaram, em junção com outro jogo, um estilo próprio, chamado Metroidvania. Caraca. Porque o que é um Metroidvania? Ele é um RPG. O Metroidvania é um subgênero do RPG. Ele é um subgênero que tem essa progressão de personagem, mas você tem um mapa, e nesse mapa você vai tentando progredir e você vai chegar numa parte que você não consegue passar daquela parte. Não chega a ser um mundo aberto. Não é. Metroidvania nunca é mundo aberto. Tá. Pode-se dizer que é mundo aberto, pode ter Mas é um mundo aberto limitado. É que, imagina, você para passar de um lugar, você obrigatoriamente vai chegar num ponto que você não vai conseguir passar. Tá. Aí você avança por um caminho secundário, desbloqueia uma habilidade, aí você pensa, pô, eu desbloqueei essa habilidade, agora naquele lugar que eu não consegui acessar, eu agora consigo. E não consegue. Não, e agora você consegue porque você desbloqueou uma outra habilidade. Então você, tá. Esse é o estilo Metroidvania. Então vamos lá, RPG... Metroidvania, você tem FPS, que é o First Person Shooter, que são jogos em que você atira em primeira pessoa, que é como se a câmera estivesse enfiada dentro da cabeça da pessoa. Legal. E tal. Você tem RTS, que é Real Time Strategy, que é tipo o ano 1800. Tá. RimWorld também tem uma vertente disso. Você tem o City Skylines, que é um RTS. Que é um excelente Aliás, jogo. o City Skylines é um City Builder, é mais um Age of Mythology. Mas o 1800 também é um City Builder. Só que ele é um City Builder misturado com outra coisa. O RTS é tudo que é estratégia em tempo real. Você pode pausar o jogo para fazer alguma coisa relacionada com estratégia. Então, acho que o ano, até falei besteira, ele nem é um RTS. Ele tem mecânicas de RTS, mas ele é mais City Builder. Então você tem City Builder, você tem simuladores, você tem jogos de ritmo também, como Guitar Hero, como Hi-Fi Rush, que é uma mistura. Você tem Character Action, que é, por exemplo, o God of War. Você tem um personagem com uma história linear ali, você tem que progredir e é um jogo de ação. Você também tem jogos de história, como The Last of Us. Então você tem vários estilos diferentes. Tá. Então, dentro desses estilos, você tem várias ramificações, como Castlevania, por exemplo, já desenvolveu a sua própria. Sim. Então, assim, quase que não dá pra falar de todos ali, Se né? eu fosse falar de todos, ia ficar aqui o resto da conversa. Tá, então, até agora a gente falou sobre jogo se tornar arte através do mecanismo que ele é desenvolvido, das formas que ele é feito, né? Dentro do mercado. Você, nesse seu curso que você fez em Lisboa, você chegou a desenvolver algum jogo? A gente teve que fazer um protótipo de jogo, né? Porque o curso era só durante, se não me engano, eram 8 meses, 9 meses de curso, né? Corrido, a gente tinha as férias no meio, era um ano. E não dá pra fazer um jogo num ano. Você consegue fazer um protótipo, principalmente porque
a gente não sabia fazer nada, né? Envolve muita programação também, claro. Envolve. Né? E essa é a parte que eu decidi não avançar com o desenvolvimento de jogos é porque eu sou muito cru em programação. Eu sei agora a inteligência artificial ajuda na programação, né? Só que a inteligência artificial ela é falha, né, para essas coisas. Ela faz muito bem, mas é aquela questão de se você não souber o que você está fazendo, claro, ela vai te trazer muitos problemas. Mas um programador tem muita facilidade hoje com inteligência artificial, cada vez mais, né? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Então ele fala, mas ele não precisa fazer. Ele não faz, ele corrige o código dele. Sim, ele não precisa desenvolver a linha toda de... É isso. Eu acho que o que os programadores, eu tenho vários amigos programadores, o que eles falam é isso. Eu não faço mais código, eu corrijo o código. Eu melhoro em cima daquilo que foi criado com base na aí você fez esse seu curso em Lisboa. A partir desse curso você viu que era isso que você queria fazer mesmo da vida? Como é que foi? Você fez uma faculdade? Como é que foi? Sim, você se formou em... Lá em Portugal, a escola funciona de um jeito um pouco diferente daqui. O colegial, você tem que escolher uma de 4 áreas principais ou você vai para um curso profissional. Tá. Esses cursos são de economia, ciências, línguas ou artes. Eu fui para artes porque eu queria ser designer, porque os meus pais, que eu não sei se você conhece eles, mas eles têm uma fábrica, tinham fábricas de cosméticos e eu vi uma oportunidade ali de começar a trabalhar com eles e tal, porque eu gostava muito de desenhar. Por quê? Por causa do Fabrício, meu primo, que ele desenhava comigo quando era criança, a gente desenhava junto. Eu sempre tive esse hábito de criança, na escola eu desenhava muito. Na escola, eu lembro que a minha distração era eu ficava desenhando lutas de bonequinhos de Stickman, sabe o que é? Não. Aquele bonequinho tipo da Forca. Bonequinho da Forca. Tá, sim. Eu ficava desenhando um monte linha de luta. simples, né? Cabecinha, 2 risquinhos. Aí eu ficava fazendo história em quadrinho de desenho deles lutando, assim. Olha, gozado, eu também fazia isso quando eu era criança. Aí eu fazia muito isso e depois evoluí pra começar a desenhar coisas que eu gostava e tal. Mas pra mim, eu não tenho paciência pra desenhar. Mas eu gostava. Eu gostava, quando dava na cabeça eu começava a desenhar. Aí eu falei, eu não vou querer ser cientista, não quero ir pra matemática. Eu gosto de línguas, mas não me imagino trabalhando com nada que seja relacionado com línguas. Eu já trabalhava com design antes disso, né? Porque eu fui lá, vi alguns vídeos no YouTube, aquela velha conversa do cara que vê 2 videozinhos no YouTube e acha que era designer. Esse era eu no passado, achava que era designer. Com quantos anos? 14, 15 anos. Mas eu conseguia fazer as coisas aparecer. Horrível, com certeza. Profissional, nada. Mas aparecia, assim. E com guias, assim, dava pra fazer uma coisa minimamente aceitável pro começo. Aí, beleza. Fiz esse curso de artes. Melhorei um pouco a minha perspectiva sobre... o meu colegial foi feito 3 anos de curso de artes. Aprendi a desenhar muito melhor, ter mais estrutura. Dentro da arte você fez... Dentro do colegial você fez arte? Sim, no colegial eu fiz arte. Que legal. Fiz 3 anos de arte. Então existe lá um curso específico dentro do 2º grau? O colegial ele é todo ramificado. Ou você vai para essas 4 áreas, porque depois o Enem de Portugal é diferente, né? O Enem de lá, você vai ter provas específicas que são exclusivas das pessoas que fizeram cursos específicos. Então imagina, eu tive artes, eu tive prova de desenho, geometria descritiva, história da arte, e esses 3 são exclusivos para quem fez artes. O geometria descritiva, se você fez ciências, você também pode fazer, mas não é o comum. Aí também fiz um que era padrão, que era a prova de filosofia. Então acho que você tinha algumas provas e dessas 4 provas principais, 2 ou 3, eu não me lembro exatamente, eram exclusivas de cada uma das artes, das áreas. Então tinha 3 provas que eram exclusivas de artes. E essas provas... Entra arquitetura... Embora eu acho que você não considera arquitetura uma arte. Então, eu acho que a arquitetura é uma arte. Mas você não considera a arquitetura um design. É que tem várias coisas, isso é uma das principais confusões que existe no design. E pra mim isso foi um grande problema, mas acho que é melhor explicar de outro jeito, senão vai ser confuso. Aí, dentro dessas áreas, você tem as provas específicas. E essas provas vão te fazer com que você tenha acesso a certos cursos de faculdade. Então, se eu não tenho a prova de desenho, por exemplo, eu não consigo ingressar em design gráfico, que foi o curso que eu tirei. Faz sentido, né? Porque você precisa... Eu acho que são 2 ou 3 diferentes que você pode usar. Eu acho que é geometria descritiva ou desenho que você pode usar para ingressar em design gráfico, para você se candidatar para a faculdade. Então, se eu fiz línguas e humanidades, eu não tenho as provas de desenho e de geometria descritiva para poder me inscrever no curso de design. Entendi. Então, aí você fez o curso de? Aí fiz design gráfico. Porque eu já trabalhava com design gráfico. Quantos anos? Aí eu tinha 20, né? Mas você fez quantos anos de faculdade? Eu fiz 4 anos. 4 anos. Eu fiz 1 ano de design industrial. Não gostou? Eu gostei muito, mas... Ao mesmo tempo eu trabalhava, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade. Trabalhava onde? Trabalhava com os meus pais e também eu tinha uma empresa, os principais clientes
Era dos meus pais. Mas tá estranho fazer isso aqui, pai. Que pariu, é muito estranho. Meus pais é muito esquisito. Pra quem não sabe, o Lucas é meu filho, né? Demorou 50 minutos. Você não aguentou, né? É muito estranho, porra. Então vai lá, filhão, conta aí. O que seus pais, crápulo, seu pai, aquele crápulo, que ele fez com você, colocou os que pra trabalhar? Eu trabalhava com vocês, né? Pra aqueles que não sabem, eu trabalhava com eles, o meu pai e minha mãe eram meus clientes, assim como outros. Naquela época, vocês eram, sei lá, 50%, 60% da grana que eu fazia. Então eu falei, pô, eu já tô trabalhando aqui como designer gráfico na empresa de cosméticos que vocês tinham lá em Portugal. E eu estava querendo explorar outras áreas do design. Só que o design industrial, ele estava sendo muito difícil para mim, porque eram muitas coisas que eu não estava acostumado a fazer. No design gráfico, toda a parte de programação de sites, toda a parte de software, eu já sabia tudo isso. E de fato, quando eu mudei... Quando você chegou na faculdade, já sabia mais do que metade dos alunos. Sabia mais do que metade, porque alguns já trabalhavam também, outros tinham tido cursos antes. Só você já tinha 6 anos de experiência. Já tinha 6 anos de design gráfico de experiência. Então, pra mim, essa parte foi muito fácil. Então, pra mim, o que eu senti que eu evoluí de verdade como designer gráfico foi nessa parte de... Foi na parte de conceito. Então, tudo aquilo que eu olho antigamente, pô, eu sabia mexer nos programas, mas... Designer não é quem sabe mexer no programa. Isso é um técnico de programa, quem sabe. Sim. O designer é quem sabe o conceito, sabe resolver os problemas. E por que design e arte é uma coisa muito confusa? Porque é mentira você falar que design é arte, porque não é. Mas é mentira você falar que ele é independente da arte. Que complicado, cara. É porque o que difere um do outro é a intenção por trás daquilo que é feito. A arte, ela é feita de forma a você expressar alguma coisa. Enquanto no design... Mas no design você cria uma forma que expressa alguma coisa. Não necessariamente. No design, o principal é a função. Tá. Tem uma finalidade que é a função. Sim. A utilidade para aquele bem criado. A arte também pode ter utilidade, mas a intenção por trás ela é diferente. Por isso que é complicado explicar. Porque imagina, você não pode considerar um rótulo uma peça de arte. Você pode considerar que alguma possa ser qualificada como arte. Mas ela é sempre design. Ela foi feita para ser design e pode se tornar arte. Por exemplo... E os artistas concordam com isso? Sim. E os designers também? Eles já aceitam essa separação? Sim, porque faz todo sentido. Você pode incluir arte no design. E você pode incluir design na arte. Mas elas são coisas separadas por causa da intenção. E isso foi a partir de onde que surgiu esse conceito? Bauhaus? Da onde que surgiu isso? Eu acho que foi Bauhaus aí, mais ou menos. Porque foi quando o design foi oficializado, entre aspas, foi aí na época da Bauhaus, né? Quando começaram a estudar, sim. Alemanha. Foi quando começaram a estudar, assim, colocar isso no papel, foi na época aí da Bauhaus. Tá. E nesse curso que você fez na faculdade, você, claro, que passou pela história da arte. Pela arquitetura, a história do design, Grécia. Né? A história da arte eu tive no curso de colegial. De história da arte no colegial. Sim. Olha que legal. E no curso superior, na faculdade, você não teve história da arte mais avançada? História do design. Do design já específico. Então a gente estudava quais eram os designers, por que eles tomavam certas decisões, o contexto histórico. E o grego que criou uma coluna grega, como é que se chama? A coluna grega? A mais famosa, aquela que... As dóricas. Que criou as dóricas. Esse grego que criou a dórica, ele não é um designer? Então, disse que sim. Sim, mas aquela coluna Marte. Então, mas não, vamos parar por aqui, não dá. É muito complicado. É porque ela tem a função dela. A função dela é a função de segurar o prédio. Sim. Aí eles fizeram aquilo para identificar tudo aquilo que tá em volta, porque não sei se uma engenharia encapada de arte. Só que você sabe, aquela parte de cima que fica assim por cima das colunas, sim, elas têm nomes diferentes. Jônica, coríntia e dórica são os nomes diferentes que eles dão. E isso identifica períodos diferentes da história. Então ela tem uma função. Todos gregos. Ou não, tem os romanos? Também tem os romanos, porque você teve alguns... Mas os romanos puxaram dos gregos. Sim, e eles adaptaram e modificaram. Então isso dá um contexto histórico também. Então a arquitetura, ela também é uma mistura da arte com o design. E como é que se criou aquele arco da Capela Sistina, por exemplo, que é uma ideia... como é que se diz? É uma propriedade... Arco da Capela Sistina? A cúpula, você tá né? falando da cúpula, a sim, cúpula. Da Basílica de São Pedro. E Capela Sistina, sim... Desculpa, exatamente. Basílica de São Pedro, que eu acho que é o maior vão que existe em Roma, uma coisa assim. Não, isso tem uma história que isso me contaram no colegial, que é muito boa também. Que é legal a gente passar por essa parte, sim, assim, né? Além dos jogos e tal.
existe um problema muito grande na história da arte e da arquitetura também, é que muitas tecnologias se perderam por séculos. Eu não me lembro de cabeça quantos, mas muitas foram perdidas por séculos. Por exemplo... Mas isso não foi registrado através de algum material escrito, desenho? Por exemplo, o primeiro que você tem, acho que é do Panteão de Roma. Uma baita de uma cúpula enorme do Panteão de Roma, que era uma coisa que em termos de engenharia, era impossível fazer aquilo. Eles fizeram o impossível ali. Para época, Para aquela época era... Embora anteriormente a engenharia era muito mais avançada do que antes. Então, mas espera. Mas já estamos falando de Egito, já é outra história. Sim, mas eu tô falando, tipo, aquela tecnologia não existia. E eles inventaram a tecnologia para fazer um vão tão grande em formato de cúpula. Cúpula, para quem não sabe, é aquele telhado redondo, que tipo faz um meio círculo, assim, uma meia esfera em cima, assim. Aqui o que aconteceu? Aconteceram as guerras na Grécia. Panteão de Roma, na Itália. Então, em Roma, aconteceram as guerras e terremotos. Essa tecnologia... Não, mas foram guerras. Essa tecnologia foi perdida porque durante as invasões queimaram documentação. Propositalmente. Acho que foram... Eu não tenho certeza de quem foi, então não vou falar para não falar besteira. Mas invadiram e queimaram... Perdeu-se a tecnologia. Durante séculos, ninguém conseguia fazer uma cúpula. Durante séculos. Depois, quem foi fazer outra foi só no século XV, XVI, acho que foi na Basílica de São Pedro, que é onde está lá o Papa agora, né? Caramba, mas não ficou nenhuma estrutura de pé? Ficou, mas eles olhavam para aquilo lá, legal. Como é que faz? Não sei. O cara que criou morreu. E aí? Nossa, que doido. Durante séculos não dava para fazer mais. Séculos. Já que a gente tá falando de arte, taca o talk de arte aqui. E a biblioteca da Lancheria. Talk de arte. Caramba, então, olha só. Se perdeu muita tecnologia historicamente para que não se sabia mais como fazia. Então... Bom, então voltando ali para os jogos, vamos chegar agora no GTA. Como é que você me enganou a sua mãe? Então, pera, só para concluir essa parte da conversa, quando eu acabei a faculdade, eu continuei trabalhando como designer por uns tempos, aí a gente se desentendeu no trabalho, você queria uma coisa, eu queria outra, aí beleza. Começamos a fazer estrutura de design. Eu queria ter a minha página de design gráfico para conseguir os meus clientes próprios, porque quando a gente deixou de trabalhar, vocês eram tipo 40% do que a gente ganhava. 40% para 50%. Então, a gente precisava continuar comendo. Então, eu e a Daniela pegou, vamos fazer o projeto que a gente tinha planeado com vocês. Você já tinha se casado nessa época? Não, a gente já morava junto. A gente morava junto. Daniela, minha esposa, que também é criadora de conteúdo. Aí ela pensou... Beleza, a gente estava estudando como fazer a parte de marketing, que acabou lá não indo para frente. Aí a gente falou, vamos fazer a mesma coisa, só que no nosso nome. Aí eu fui lá, criei uma página de design, ela pegou em tudo aquilo que ela tinha estudado de marketing, que eu também tinha estudado, a gente misturou. A Daniela se formou em marketing. Ela se formou em gestão de eventos. Gestão de eventos. Só que ela já tinha uma experiência de trabalho. Mas tem a ver com marketing também. É que ela trabalhou muito em comunicação também. Ela trabalhou na televisão em Portugal, ela trabalhou na TVI, que é como se fosse a TV Globo de Portugal. É o principal canal de um dos 2, 3 principais é a TVI. Ela trabalhou lá durante uns anos, então ela aprendeu várias coisas sobre comunicação. A gente teve uns projetinhos antes disso acontecer. A gente pensou, beleza, vamos tentar fazer uma página de design gráfico para mim, para eu conseguir os clientes que estavam me faltando pra gente ter a renda que a gente tinha antes. Coisa de 3 meses, a estratégia que ela fez para minha página funcionou tanto que em 3 meses eu tava com 10 mil seguidores no Instagram de design gráfico, uma página profissional com 10 mil. Qual era o nome dessa página? Era o meu nome, era Lucas. Era Mince Design, era o nome da empresa. Mince? Mince, Aí, durante 3 meses a gente ficou ali pegando pesado nas redes sociais e em 3 meses a gente tinha 10 mil seguidores e já tava começando a vir clientes de fora, né? Porque o americano é tudo louco. O americano, eles não se importam em pagar caro numa coisa, assim, porque para eles é o normal. Eles têm, no Brasil, o serviço é muito barato. Nos Estados Unidos, aquilo que é muito caro é serviço. Serviço, você pede pra um cara instalar seu ar-condicionado, você tá ferrado. Sim. Então, beleza. Portugal também. Mas Estados Unidos é o mais ainda. É mais ainda. E design não é diferente. Então, eu cobrando muito pra realidade portuguesa, que ainda morava lá, ainda era barato para a realidade americana de serviços. Então a gente estava conseguindo alguns clientes e tal. Americanos. Americanos. Só que tinha aquela coisa, né? A gente estava começando a crescer, passou 1 ano de página, eu estava com 140 mil. 1 ano e meio, estava com 140 mil, 138 mil seguidores que eu tinha. Caraca. Então a gente estava vendendo curso para designers, estava ensinando outros designers. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Fazendo o curso para vender para designers, para aprender, porque eu sentia que, como o acesso ao design gráfico é uma coisa muito fácil,
Que é qualquer pessoa chega lá, aprende a ver os tutoriais. É o tal do sobrinho. É o tal do sobrinho. Todo mundo tem um sobrinho. É, que o cara não tem informação nenhuma, então ele vai saber mexer nos programas. Muitas vezes ele vai conseguir fazer coisas realmente O que bonitas. você acha desse logotipo? Eu acho um logotipo confuso. Eu acho um logotipo confuso. Por exemplo, dá uma opinião já dentro desse... Esse é um... Eu falei pra você na época que você me mandou, se você diminui esse logo, você não vai conseguir reconhecer o que tá escrito aí, vai aparecer uma mancha. Ali, ó, o de arte. Coloca isso do tamanho de uma thumbnail de um canal no YouTube. No celular. No celular. Então vai ter um negocinho minúsculo que você não vai conseguir ler o que tá aí, vai estar confuso. Tá. Eu faria os logos, eles têm que ter... É aquela questão, parece arte. Isso é um logo mais... Isso que parece arte, né? Sim. Mas você entendeu a intenção pelo fundo? Talk de arte. Sim, tem que parecer arte, não logo. Não, mas tem que ter. Porque o logo da arte, ela tem que ser funcional também. Ele tem que funcionar. Tem que passar a ideia de arte e tal. Pode não passar, porque o logo ele é a identificação. O logo, isso é um dos erros mais comuns do design. É a galera que acha que o logo, ele tem que... é um logo de uma hamburgueria, tem que ter hambúrguer. Eu adorei esse logo. Tudo bem, mas aí entra outra questão. Uma das principais razões pela gente se desentender naquela época é essa mentalidade. Então, mas ele vai evoluir. Você lembra que na marca Pura, que era uma das nossas marcas, nós criamos, do meu jeito, um logotipo. Depois ele foi evoluindo até que você pôs a mão, com todo o seu conhecimento, ele melhorou muito o logotipo. Ficou mais clean. Eu acho que até hoje é o mesmo logotipo da marca Pura, né? Sim. Bom, enfim, vamos voltar agora. Encerra esse... Beleza. Eu continuei trabalhando com design até chegar nesse ponto, aí a gente estava bem financeiramente, estava vindo clientes, a minha página tancava todas as contas, com certeza, sim. Você chegou a ter uma página como o segundo maior do mundo? Então, eu tive a terceira maior página do mundo de design gráfico na época. Hoje já cresceram outras. Tinha 2 páginas maiores do que a minha no mundo. Era a do Chris Doe, do The Future, que é uma empresa gigante, assim, referência no mundo do design. E outra era do Stephen Sagmaster, que é um dos designers mais reconhecidos. E Lucas Almeida, o terceiro. E o meu era o terceiro maior do mundo a ver com design gráfico. E você fez o que com essa página? Eu joguei ela fora. Todos os dias. O que você acha disso, Daniela? O cara tinha a terceira maior página do mundo. Só tinha 2 americanos à frente, é isso? O Sagmaster não é americano, acho que ele é britânico. Um britânico e um americano, ele era o terceiro do mundo. Ele pegou e jogou fora a página. E você ganhava dinheiro com isso? Então, a gente segurava a nossa vida e sobrava naquela época. E você de uma hora pode falar, não, pirei o cabeção e vou... Eu sentia que o design era uma coisa que eu tinha aptidão para aquilo. Porque, querendo ou não, eu era bom naquilo. Eu não tenho modéstia para falar disso. Eu era bom, assim, porque é aquela questão de... Claro, o terceiro maior do mundo, não é bom? Mas eu sentia que eu entrei muito nessa área por causa da oportunidade que surgiu lá atrás para mim. Financeira. Nem financeiro, eu tinha 14 anos. Você foi meio que induzido a trabalhar com aquilo. Eu fui induzido a trabalhar com aquilo, não é tipo... E eu fui o culpado. Não é culpa. Não é culpa. Responsável. Você deu a oportunidade, eu peguei. E eu me acostumei com aquilo. Tá. A culpa é minha de eu ter continuado. Eu podia ter largado a qualquer momento. Não larguei porque eu não quis. Deixa eu virar aqui, vamos começar uma sessão de psicologia. Uma terapia aqui. Agora vou fazer uma terapia agora. Não, mas aí beleza. Eu sentia que aquilo não era pra mim. Sabe, você lembra, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Uma coisa que a minha mãe falava pra mim desde criança: Lucas, cala essa boca, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ouvir você falar. Eu não paro de falar. Eu sempre quis ser comunicador. Sim. Eu sempre quis falar, contar histórias. Eu adorava contar histórias, entreter as pessoas. Eu fui falar com um cara que eu encontrei no Facebook, que era da minha turma na 5ª série. Isso há 2 anos atrás. Ele foi lembrar de mim porque eu era o cara que fazia piadinha na sala. Era o entertainer da turma. Eu era o entertainer naquela época. Em Portugal? Não, no Brasil, na 5ª série. 5ª série. Então ele foi se lembrar de mim pelo Lucas, o entertainer. Porra, olha que legal. Tipo, parece que eu sempre tive vontade de fazer isso. Não comunicação. Com alguma coisa a ver com comunicação. Tanto que quando... Aí você uniu game, comunicação... Mas isso foi muito depois. Por quê? Porque eu tô falando de 2010, aí eu fiz uns vídeos só pra entretenimento de zoeira no YouTube. E rolou. E foi bem pra caralho pra época. Naquela época eu tive um vídeo que em uma semana teve 27 mil visualizações em 2010. Onde não tinha nem seguidor, não tinha nem tinha monetização ainda. Era muita visualização naquela época. Tipo hoje 300 mil hoje, talvez. Não, hoje, você ter 30 mil visualizações naquela época, em 2010, era equivalente a hoje você ter tipo umas 8 milhões, 5 milhões de visualizações. Era muita coisa, assim. Era numa época que o top do mundo de visualização tinha 1 milhão. Isso pra você foi um sinal de que era aquilo que você devia seguir.
Alguma coisa naquela... Aquilo ficou guardado entre você? Sempre ficou guardado. Eu vou usar isso ali na frente. Mas eu era muito novo pra entender isso. Mas ficou guardado. Ficou, com certeza. Aí, beleza. Aí você se tornou o terceiro maior do mundo. Aí depois, só que eu não sentia que eu tava trabalhando com comunicação. Eu tava trabalhando com design. Porque mais de metade do meu dia era atendendo os clientes, era fazendo projeto de cliente que eu conseguia da página. Você não tem muito, você acha que não tem muito talento para lidar com as pessoas? Você não gosta de lidar diretamente com o ser humano, com as suas confusões, exigências? Eu gosto de lidar com o ser humano, eu não gosto de lidar com negócios. Eu não gosto de lidar com... Corporativo. Com o corporativo, exatamente. Eu não gosto de lidar com a pessoa que não entende o porquê que ela tá te pagando. A área do design ela é muito ingrata nisso. Você me contrata, você fala, mas eu gosto. Mas você não tem que gostar. Quem tem que gostar é o seu cliente. Então, você, como designer, você nunca trabalha para o seu cliente. Mas resumindo, então você não gostava do que você fazia? Não gostava, porque mesmo depois de explicar, os clientes que eram meus, eles tinham uma resistência a aceitar os meus designs. E toda vez que eu bati o pé, eu falava, mano, tem que ser assim, cara. Você não vai se arrepender. Confia. Se der errado, eu pago. Eu falava. Você chegava a falar isso? Eu falava. Nunca deu errado. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Se eu fizesse do jeito do cliente, ia dar bosta. E mesmo assim você não gostava de ter toda essa... Eu não gostava, porque essa conversa era muito chata. É uma conversa que parte sempre de cima para baixo. Eu tô sempre embaixo, sabe? Não é como você imagina, eu trabalhava muito com packaging, né? O principal que eu fazia era embalagens. Sim. Isso para eles, porque ele claramente já sabe. Eu trabalhava com packaging e quando você chega como empresa para pedir o packaging, para imprimir um rótulo, você chega numa empresa, você é o fabricante. Você tá falando com outra estrutura que ou é igual ou 90% dos casos era uma empresa muito maior do que a sua. Então, a empresa de rótulos, ela tá sempre numa posição superior a quem tá... E você não gostava de se sentir ali inferior o tempo todo? É que o sentir inferior ali nessa conversa... Te tratavam tipo sobrinho. Ela... Parece que as pessoas não têm respeito pela sua experiência. Então elas ficam questionando coisas... Sem ter conhecimento nenhum. Se você chega num cardiologista e ele fala, você tá com o coração todo desgraçado... Você não vai questionar a decisão dele. Talvez você vá buscar uma segunda opinião, mas você não vai... Se 3, 4 caras falarem a mesma coisa, você não vai discordar. Você fala, não, tô ferrado. Por que com o designer é diferente? Entende? Então, essa sensação... É meio que subvalorizado. É, muito subvalorizado. Mesmo você sendo bom, você tendo a terceira maior página do mundo, você continua sendo questionado. O Chris Doe, que era o maior do mundo naquela época, ele falava, eu continuo sendo questionado. Mas todas as agências gigantescas do mundo continuam sendo questionadas. Porque ela apresenta o projeto para o cliente fala, mas e se mudar isso e aquilo, sem conhecer nada? Então, mas não... eu não gosto disso. Tá. Então, todos os dias eu acordava... Mas ganhava dinheiro? Ganhava, mas tipo, porra, vale a pena? Mas falou, não, eu sou jovem, vou começar a fazer o que eu gosto de fazer. Se eu fosse velho, ia ser a mesma coisa. Aí eu falei com ela... Se fosse velho pobre, você faria a mesma coisa? Então, aí já seriam outras coisas. Aí, claramente tem outras questões. Mas eu falei com a Daniela, minha sócia em tudo na minha vida. Falei, amor, você tá vendo que eu tô desgraçado, né? Olha que moral, hein? Minha sócia em tudo na minha vida. Você tá vendo que eu tô desgraçado. Eu acordo todos os dias com essa cara de bosta pra trabalhar num emprego maravilhoso, que 90% das pessoas da área gostaria de estar no meu lugar. Eu escolhia cliente. Eu mandava cliente embora. Falando, você não quer? Então, beleza, vai encontrar. Clientes americanos, em geral. Não, eu tinha muito cliente americano. Era metade americano, metade brasileiro. Tá. Eu falava, não, você não gosta? Não tá gostando do trabalho? Não tá gostando da comunicação? Vai fazer com outro. Pergunta se não teve nenhum que foi com outro que depois não voltou. Tem cliente que até hoje pede pra mim. Até hoje eu recebo e-mail de cliente Eu mesmo peço pra você me ajudar, mas você não faz, né? Não faço. Não faço. Aí, tá, mas vamos lá. Encerrou essa parte. Falei pra Daniela, amor, não tá dando mais. Vamos pensar em alguma coisa pra não ficar louco. Aí ela pensou, beleza, você não tá conseguindo mais, o que a gente pode fazer pra tancar as contas? Ela foi lá, falou, eu fiz a sua página crescer no Instagram, não fiz? E se eu fizesse uma página pra mim, no nome dela, falando sobre o processo de criação da sua página e tentando replicar esse resultado para clientes. Para quem queira. Para quem queira também ter o mesmo resultado. Para quem queira... Através do quê? De cursos? Não, ela inicialmente eram dicas e tal que ela fazia no Instagram para criar página para depois criar um produto para vender. Então a gente teve as nossas páginas em simultâneo durante o quê, amor? 6 meses. 6 meses?
Tá. 6 meses ela fazendo a página dela em simultâneo com a minha. A página dela explodiu muito mais rápido do que a minha. O que a minha demorou... Pelo conhecimento que ela já tinha. Pelo conhecimento que ela já tinha, e a minha página já com 140 mil na época, 136 mil que tinha na época. Que também era como se fosse 300 mil hoje. Talvez. É que não foi tanto tempo assim, tá? Não é a mesma diferença do YouTube. Mas faz 4 anos. Faz 4 anos. Então a diferença é grande, porque a internet estourou depois da pandemia, né? Sim. Se você for ver o Instagram... Foi na pandemia isso que aconteceu. Mudou bastante. Aí depois ela criou a página dela, hoje tá com 214 mil seguidores de marketing, e no meio desse período aí, quando ela chegou mais ou menos a 60 mil, ela já tinha a minha página com 140 como prova, e tinha a página dela com 60 mil como prova. Pronto, irrefutável. Ninguém mais discordava. Então, beleza. Ela começou a vender um negócio que é uma estratégia para os clientes. Então, ela não vai lá e não faz nada para o cliente. Ela vai lá, faz um documento personalizado. Ela analisa, ela tem um método dela, né? Ela analisa a página e ela adapta a estratégia dela para aquele cliente específico. Quanto você cobra, Dani? $? Meu Deus do céu. Parcela no cartão? Na maquininha sem juros? Aí, beleza. Começou a funcionar esse negócio. Amor, estamos saudável para eu dropar a minha página, cancelar a minha página, parar completamente e começar a fazer conteúdo de jogos, que é o que eu sempre gostei, sempre tive esse bichinho. Vou ser comunicador jogos de jogos. Com comunicação. Sim. Puta que pariu, acertei. Aí foi isso. E aí você criou o canal O Lucas não, que joga. Ainda não. Como eu tava acostumado a fazer conteúdo em inglês, e eu sempre pensei, pô, isso é uma coisa que eu tô fazendo para me fazer bem. Pra cabeça, eu quero ter a minha audiência em conta, mas um dia isso tem que dar dinheiro. Não vou ficar para sempre fazendo claro, de vai graça. viver do quê, não é? Não vou ficar sempre dependendo da empresa da Daniela. Aí, beleza. Financeiramente, era mais inteligente eu fazer em inglês o canal. Por quê? Porque ele tem uma abrangência internacional. Sim. Você tem visualizadores internacionais. E não tem comparação a língua inglesa, a abrangência da língua inglesa com a portuguesa. Né? Exatamente. E os países estrangeiros, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, Austrália e outros países África que não falam de língua oficial o inglês, mas adotam. Mas conseguem consumir conteúdo em inglês, o custo por clique, aliás, o quanto você ganha por visualização é muito maior. Sim. Chega a ser 8 vezes maior do que o que se ganha real. Em português. Ou do que o brasileiro, né? O público brasileiro especificamente. Então o público estrangeiro é mais caro. Então pensando nisso, eu criei um canal chamado Lucas Highland, que é a tradução do meu nome para inglês. Almeida. A origem da palavra Almeida, do nome, ele vem do árabe. Sim. E significa mesa, né? Só que mesa, não é mesa, essa mesa. É uma mesa formação rochosa. É tipo uma Highland. Tá. Então eu traduzi o meu nome, porque Almeida, em inglês, ia ficar muito estranho. A galera... Então seria uma terra... É uma planície. Uma terra alta. É tipo, você tem uma terra plana. Então Almeida quer dizer isso. A mesa... É uma mesa geográfica. Geológica, desculpa. Tá, que legal. Então eu traduzi o nome para inglês, Highland, para ficar mais fácil. Inclusive tem uma atriz que eu gosto muito. Eu gostaria de chamar Marcelo Highland. Imagina, Marcelo Highland. Marcelo Highland. Aquela coisa dos nomes em inglês ficam sempre melhor. Que diferença, né? João. John. John. Tá. Tem o... Francisco. Francis, ó. Roberto. Robert. Robert. Meu Deus. Oh, my God. Que diferença. Então, eu comecei em inglês. Os vídeos iam muito bem pro tamanho do meu canal. Muito bem. Eu tinha vídeos com 12 mil visualizações. Tarcísio em inglês. Tarcísias. Daniela é Daniel. Feminino? Daniela. Fica estranho. Tá. Guilherme é William. William é... Guilherme é William? Guilherme em inglês. Caramba. Tá, mas beleza. Criei o canal Lucas Highland, que tava indo muito bem pra quantidade de seguidores que tinha. Só que eu sentia que o humor brasileiro, ele não... Eu não sou humorista. Tá. Eu me considero um entertainer. Eu sou uma pessoa que eu não faço a galera rir, assim. A pessoa pode dar uma gargalhadinha aqui ou outra, mas o meu objetivo não é rir, fazer a pessoa rir, fazer a pessoa ficar entretida, né? Conversa. Não é um Rogério Morgado. Não é um Rogério Morgado. Tá. Eu quero fazer a pessoa ficar entretida, beleza. Então,
a forma de comunicar do brasileiro, ela não causa muita empatia com o estrangeiro, com o americano. O humor é diferente. Então o jeito de eu falar, eu não consigo, porque lá está, por isso que eu não sou humorista. Como é que o Rafinha conseguiu? Então, é o que eu falei, eu não sou humorista, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho capacidade para traduzir isso. Sim, talvez porque você não tenha estudado isso, né? E não é minha área, não é meu conhecimento. Tá. Então, eu não fiz questão de fazer isso evoluir por aí. Então, eu desisti do canal em inglês porque eu não conseguia que a galera tivesse carinho pelo aquilo que eu fazia. Entendeu? Então eu falei, eu fiz 6 meses de canal em inglês. Os vídeos estavam indo bem, mas eu não conseguia. Então, sabe aquela métrica? O YouTube tem aquela métrica de você tem que ter X horas, que são 4.000 horas de conteúdo visualizado, e você tem que ter 1.000 seguidores. Naquela época, hoje mudou, mas tem que ter 1.000 seguidores, 1.000 inscritos no seu canal para você conseguir monetizar. Eu já tinha as 4.000 horas desde os 150 seguidores. Com 4.000 horas? 4.000 horas. Muito rapidamente. Com vídeos que não eram muito longos. Tá. Eram vídeos de 15 minutos, 20 minutos. Eu não tenho 4.000 horas nem no Talk de Arte, já com 7.500 Então, eu com 150 seguidores. Já tinha. Só que eu travei nos 500 seguidores. Cheguei nos 460, 470 e travou. Não subia mais. De jeito nenhum. Aí fazia vídeo após vídeo. Vídeo que ia bem. Vídeo tinha 10.000 visualizações pra época, era muito bom. E não conseguia seguidor. Daí eu falei, a galera não tá criando empatia, não tá gostando desse personagem que sou eu aqui. Então, vamos tentar fazer em português. Foi o contrário. A galera criou muito mais empatia do que hora de visualização. Então, começaram a seguir muito mais rápido do que adotar. Então, aí que surgiu o Lucas que Joga. E esse canal Lucas que Joga iniciou quando? No seu aniversário, dia 31 de que ano? De 2000, fez agora 2 anos, 2023. O canal só tem 2 anos e tá indo bem. Tá indo bem. Assim, não foi explosivo, mas tá indo Vai bem. demorar um pouco mais, mas tá crescendo com solidez. Sim. E você acha que esse dispositivo do YouTube colocar alguns canais, disponibilizar a legenda em inglês, isso também vai ter algum alcance? Eu duvido. Eu sinto que se você for pra Europa, eles dublam tudo. Com exceção de Portugal. Portugal é dos poucos países que assistem coisas legendadas. Se você vai pra Espanha... Aqui é tudo dublado. Aqui é tudo dublado no Brasil. Tem legenda também, tem essa opção. E os americanos têm um preconceito gigante com tudo que eles têm que assistir com legenda. É porque eles não têm o costume de ler. Não tem o costume de ler nos filmes. Legenda. Então eles não estão... Eu acho que não. Aí tem a dublagem automática do YouTube que saiu agora. Que é uma porcaria. Eu testei, cara... É horrível. Horrível. Mas vai melhorar. Mas depois de tanto tempo, apareceu um comentário em inglês no meu canal. Só que depois eu não sei... E como é que foi? Para de gravar essa merda. Não, a pessoa comentou o vídeo, ela concordou com os meus pontos do vídeo. Era um vídeo de desenvolvimento de teoria sobre um jogo que eu joguei, que é o No Man's Sky. Um comentário. Um comentário. Mas essa inteligência artificial do YouTube vai melhorar pra caramba, né? Daqui 1 ou 2 anos isso vai ficar perfeito. Acho que sim. Eu já consigo ver vídeos ali que é difícil você diferir, porque existe até leitura labial, né? Os lábios falam aquela palavra. A tradução tá impressionante. Eu assisti Tá perfeita já. Não tá perfeita, até porque não é possível ser perfeita. Porque tinha que ser uma inteligência artificial absurda. Calma, olha. Mas é por causa de contexto. Tá. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tô falando de um patrocinador, aí eu vou fazer a piada. É nós na fita. Ele vai traduzir pra Are We on the Tape? O GPT já consegue. O GPT já tem um diálogo na gíria. Sim. Ele te pergunta o que você quer. Como é que você quer a expressão que eu usei? Porra, eu trato o GPT, sabe como? Tião. E aí, Tião, beleza? Ele falou, aí, Marcelo, tudo bem, mano? Como é que foi seu dia? O cara é louco. Assim é louco, o GPT é demais. Não dá pra viver mais sem. Você é doido. Você usa? Eu tô começando a usar agora, mas é porque Você não vai ficar sem, cara. Não, Pede pra ele desenvolver pra você uma introdução de qualquer coisa, ou te dar ideias para um... Mas eu não gosto disso, porque isso é a parte que eu gosto de fazer. Tá, mas faça uma experiência, não tô falando pra você usar. Não, eu já fiz. E aí? Já fiz. Gostou, né? Não, eu achei que ela ficou... Eu conseguiria fazer melhor. Consigo fazer menos genérico. Tá. Mas é aquela coisa eu achar que o ChatGPT, às vezes eu tenho a minha ideia muito... Eu sei quais são todos os argumentos que eu tenho sobre um jogo. Imagina, vou usar o exemplo do No Man's Sky. É um jogo que se passa no espaço, que você viaja... Mundo aberto. Abertíssimo. Abertíssimo. Possível. É o maior jogo que existe hoje, não é? O segundo maior. Não, é o maior. É o maior. É o maior. Não, eu vi um episódio do seu canal. Eles falam que o Minecraft pode ser maior, mas assim, se você for considerar todos os mundos possíveis do Minecraft, é praticamente impossível fazer um jogo maior. Eu tentei jogar o No Man's Sky no VR. No VR, cara do céu. Meu Deus,
Eu vomito o que eu não tenho. Você vomita o que nem comeu. Na bilis. Bilis. Como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Exatamente. Que música é isso? Nem lembro. Uma música. Não é do Mamona, sei lá? Não. Tá, mas e aí? Tá, aí eu fiz o vídeo, eu joguei o jogo em live pra membros, que eu tenho os membros do canal, que são as pessoas que pagam mensalmente. E eu faço algumas lives exclusivas pra eles, faço algumas campanhas. Aí eu fiz acho que 8 episódios, joguei umas 20 horas, 20 e tal horas do jogo. E eu tinha todos os argumentos que eu queria fazer. Aí eu vomitei esses argumentos todos sem estrutura nenhuma pro ChatGPT e falei, cara, tá aqui tudo que eu quero falar. Estrutura pra mim. E ele? Ele colocou tudo em ordem, colocou tudo com ligaçãozinha e me cuspiu um guião, um roteiro, tipo, a 60%. Valeu. Valeu pra caramba. Aí eu fui lá, manipulei, coloquei tudo, corrigi o que tava de errado. Humanizou. Humanizei, coloquei a minha linguagem ali no meio. Mas o que foi colocado lá, eu não falei escreve aí o roteiro, não. Ele escreveu com base em literalmente tudo o que eu falei pra ele. E você paga o Plus? Não. Você tem o top? Não, tem o normal. Não, você sabe a diferença entre o não pago, o Plus e o top, né? Sim, não sei qual é a diferença. Não, absurda. Eu tenho o Plus. Mas eu nem quero que seja. Porque a parte que eu mais gosto do meu trabalho é escrever os vídeos. A parte que eu mais gosto é pensar, elaborar sobre a minha experiência. Não, mas não estou dizendo para pensar, ele melhora muita coisa. Eu, por exemplo, uso como corretor ortográfico sim. E como adaptação, né? De um livro. Por exemplo, você vai escrever um texto de um livro. Aí ele faz ali o parágrafo, ele coloca a pontuação, ele melhora tudo ali onde você vai errar. Contratos, vai fazer um contrato de compra e venda, ele faz certinho com as leis brasileiras. É incrível, cara. Tô falando para mim a utilização. É que eu não vou. Não ortográfica de um vídeo. Você não dá. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Ô, Tarsa, vai ficar longo isso aqui. Isso aqui é um episódio diferente. Certo? 1h10. Não tem problema, deixa 5 horas, velho. Isso aqui é podcast, meu filho. Ó, me fala lá. Você joga? O que você joga? Se você dá um exemplo. LOL, eu vou dar uma cadeirada em você. Já ganhou meu respeito, já gostei dele. É gente boa. Não, sabe o que ele joga? Deixa eu adivinhar. Fortnite. Eu ia falar, tem que jogar Fortnite. Como é que chama aquele Factory que você joga? Não sei o que, Factory? Eu tô jogando Satisfactory. Satisfactory. Todo mundo fala qual que era uma música que todo mundo canta? Eu não lembro. Mas é muito legal aquele jogo também, hein? Pô, eu adoro. Incrível. Eu adoro. Incrível. Ele é um jogo que você começa a jogar, você pode jogar... É um argumento que tá muito na minha cabeça agora. Por quê? E vai ligar com a Satisfactory. Tem um jogo que é um dos mais respeitados da história dos RPGs. Falam que tá no top 3 do mundo, assim, de melhores, que é o The Witcher 3. Tá. Eu tô jogando ele... É um puta visual, né? É lindo. Só que ele é um jogo que eu não sei o que eu tô sentindo com ele. Eu tô gostando, não tem nada que tá me incomodando muito no jogo, porém, eu não consigo jogar por mais de 1h30, 2. Eu saio arrebentado de uma sessão de 2 horas de jogo. Por quê? Eu não sei. Ele te desgasta, não é a música? Não, a música é uma coisa que é um ponto pequeno de incômodo, porque nos diálogos eles têm música que não combina muito com o diálogo contínuo, parece que é a mesma música. Não sei, mas não é isso. Porque a música não é uma coisa muito evidente no jogo. Eu acho que ele é muito denso em história, personagem, nome de lugar, assim, e acaba sendo muito cansativo. Mas eu tô adorando o jogo. Então, pra mim, é a primeira vez na minha vida que eu tô jogando um jogo que eu tô adorando e não consigo jogar por mais de 1h30, 2. O Satisfactory é um jogo que é maçante pra caramba, às vezes. Por quê? Porque você tem que fazer conta. Porque ele é um jogo de fábrica. Você tá num planeta alienígena e você tem que construir fábricas para extrair recursos, para desenvolver uma tecnologia para salvar a Terra. Aí tem uma inteligência artificial, entre aspas, que não é inteligência artificial. Mas vai entrar. Não, mas é emulando uma inteligência artificial, que é um personagem do jogo chamada Ada. Essa Ada, ela é como se fosse a sua, entre aspas, patroa. E ela fala que você tá fazendo essa missão pra salvar os gatinhos e os cachorrinhos do mundo, pra te manipular, você achar que tá fazendo uma coisa boa. Não, você tem que fazer isso pra salvar a Terra, incluindo os gatinhos e os cachorrinhos. Você não quer matar gatinho e cachorrinho, né? Não. Então trabalha. Então é tipo, tem um monte de piada política ali no meio, engraçado. E durante as suas gameplays, você tem ali os seguidores que te acompanham durante as lives, né? E quem são os seguidores? Já vi ali um pessoalzinho ali bem fiel. Tem o Doug, tem o Leandro, o Thiago. Pô, manda abraço pra eles aí, pô. Se eu mandar abraço pra alguém, eu vou esquecer de alguém vai ficar bravo. Então fala um abraço pra todos. Abraço pra todos os membros do canal. Mais especialmente para... Pera, mas isso não tem. Mais especialmente pro Doug.
Que é o maior patrocinador do canal. Tem um ali que tá sempre patrocinando, né? É o Doug. Tá patrocinando. Por que Doug? Ele é brasileiro ou não? O nome dele é Douglas. Douglas, Doug. É uma galera muito gente boa. E é difícil gravar as lives? Fazer live é difícil. Fazer live é difícil porque... E você que edita? Não, live não edita, né? Não, depois que ela se torna live, vídeo, você não... Assim, não você solta nada. Elas cruzona. Você não edita, não tem nada. Não, tem nada. Então você não tem trabalho, cara. Não, mas é porque as lives não são meu trabalho principal, né? Eu divido a minha estratégia de conteúdo em 3 coisas. A primeira é angariar chegar a novas pessoas. Com isso eu faço com shorts. Tá. Então eu faço shorts todos os dias. Todos os dias eu tenho um short pra postar, de segunda a segunda. Esse short não é extraído da live? Não. Ele é pensado... feito pra short Feito pra short. Um formato que funciona com short. Tá. É brincadeirinha, piadinha com jogo, fala mal de League of Legends, que é uma comunidade muito engraçada. Por quê? Porque o primeiro jogo que fez bem pro meu canal foi o Terraria. Ele é um jogo que você tem muitos fãs, mas os fãs do Terraria são loucos. O fã de Terraria é louco. Por quê? Porque eles sabem muito do jogo. Tipo, você vai na Steam e você vê as revisões. Quando você faz uma revisão, ele mostra quantas horas você tinha daquele jogo quando você fez aquela revisão. Você vai de Terraria, a revisão é 3.000 horas, 7.000 horas, 500 horas. Então a galera joga muito. E parece que a galera que joga Terraria só joga Terraria. Não joga mais nada. Terraria só existe em PC? Não, existe em tudo. Existe tem celular, console? PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox, pra tudo. E como é que é o jogo? Ele é um jogo de exploração de mundo, evolução de personagem. Ele é tipo, sabe o Mario? Sim. Ele é side-scroller, é o nome. Você vê a tela de lado, você constrói, avança, tem lutas contra chefões e tal, explora pra descobrir minérios novos. Mas aí, você não pode falar mal de Terraria. Se você fala mal de Terraria... É tipo Lula e Bolsonaro. É muito pior. Você pode ser espancado na rua por falar de Terraria. Caramba! Então existe essa coisa também? Nossa, demais. Isso é extremo. Isso é uma coisa que acontece muito nos jogos, é que eu sou uma pessoa muito imparcial. Eu, quando gosto de um jogo, eu sei que não é porque eu gosto que ele é bom. Eu tenho noção que tem jogo que eu gosto que é ruim. Por exemplo, tem um jogo do Castlevania que é por muitos considerado um dos piores jogos do Castlevania. Qual que é? Castlevania Curse of Darkness. Ele é um dos meus jogos que te apresentei o Castlevania. Você que me apresentou. Só que quando você viu o jogo, você falou, não tem nada a ver com o que eu lembrava. Nada a ver, não. Só que se eu for te mostrar algum chicote, é matar o... mas não tem... Esse nem tinha chicote. Porque quem tem chicote são os Belmonts, que são os caçadores de vampiros. Sim. E o protagonista do Castlevania Curse of Darkness não é um Belmont. Então ele não tem chicote. Tá. Acho que tem um chicote que pode usar, mas não é a arma principal dele. Mas beleza. Eu entendo que não é porque eu gosto que é bom. Eu posso gostar de coisas ruins. E tá tudo bem. Então, o que eu tenho notado agora, recentemente, é que as pessoas, quando gostam de um jogo... Por exemplo, o Hollow Knight, ele é um jogo também visto de lado, e é um jogo que é muito bom. Mas excelente. Puta que pariu de jogo bom. E eu fiz um vídeo falando sobre o Hollow Knight, só que eu também abordo os defeitos do jogo. Eu falo que, na minha opinião, eu tive problemas no começo do jogo, que foi com que eu deixasse de jogar umas 4 ou 5 vezes. Eu, antes de ter pegado no jogo pra completar, pra jogar inteiro, eu abandonei o jogo 5, 6 vezes. Não, foi exagero. 3, 4 vezes eu exagerei. Eu dropei, deixei o jogo. Eu desisti. Mas por que você desiste de um jogo que é tão bom, então? E eu comecei a pensar sobre isso quando eu tava escrevendo o meu roteiro. Eu pensei, é porque, pra quem não conhece esse estilo de jogo, ele não é um jogo que você entende o que você tem que ir atrás tão facilmente. Talvez, se eu fosse o designer do jogo, eu teria feito algumas coisinhas diferentes, pelo menos para dar uma pista do que seria o jogo. Por exemplo, ele é um jogo que você tem a progressão do seu personagem. Só que a progressão, ela demora muito para começar a acontecer. Então eu sentia que eu ia só andar perdido por um mapa gigante. Isso eu não entendi. Ele é um jogo que usa aquele... Lembra que eu falei do estilo Metroidvania? Sim. Que era uma mistura do Castlevania com Metroid? Esse é um jogo Metroidvania. E o Hollow Knight foi o primeiro Metroidvania que eu joguei. E uma peça essencial para qualquer Metroidvania é o mapa. Porque sem o mapa, lembra que eu falei que você vai chegar num caminho que você não vai conseguir passar dali? Sim, não passa mais. E depois você tem que avançar por outro caminho e voltar? Se você não tem o mapa, você não lembra onde que você estava, que você não conseguia passar para voltar lá. Então, uma das peças centrais do Metroidvania é o mapa. E no Hollow Knight, dependendo dos caminhos que você escolhe, você pode demorar 40 minutos para encontrar o mapa do jogo.
E 40 minutos sem você entender sobre o que é o jogo, você joga fora. Pô, você não vai. Um adulto tem tempo limitado pra fazer as coisas. Então eu largava. Aí depois o que aconteceu? Eu fiz uma pausa, joguei o Castlevania, o Symphony of the Night, que foi o primeiro Metroidvaniazão padrão mesmo que eu joguei. Eu joguei o Symphony of the Night. E no Symphony of the Night você começa com o mapa. Então eu aprendi como que aquele gênero funcionava. E depois eu voltei pro Hollow Knight e joguei. Só que eu fiz algumas críticas relacionadas com isso. Que eu falei, pô, tudo bem não entregar um mapa, mas dá alguma pista que possivelmente você ter um mapa mais pra frente. Uma coisa que eu pensei depois de ter escrito o vídeo. Seria muito mais fácil. Uma característica importante desse jogo é você saber que o seu personagem vai ter progressão e evolução. Porque no Hollow Knight você demora muito também, umas 2 horas, pra você começar a evoluir o seu personagem. 2 horas é muito tempo no começo de um jogo. E essa é uma opinião geral, todo mundo acha a mesma coisa. Mais pessoas do que eu achava concordaram com isso, mas muita gente discordou. Tá. Mas espera aí. No Castlevania Symphony of the Night, no começo do jogo você começa todo fodão. Você começa com todos os poderes, em 5 minutos de jogo, acontece alguma coisa, que aparece a morte, e ela tira todos os seus poderes. Então você sabe que o seu personagem vai melhorar. Você tem a dica do próprio jogo, que já te mostrou como que você ia ficar fodão lá pra frente. Ele falou, não, você vai ficar melhor. Entendi. Agora a gente tirou tudo. No Hollow Knight isso não acontece. E agora eu joguei um outro jogo do Castlevania recentemente, que isso não aconteceu. Só que como que eles fizeram você ter a sensação de progressão? Eles deram vários upgrades minúsculos logo no começo do jogo, que não ia estragar. Aí segura. Você sabe que você vai ter evolução. Você sabe que você vai ter progressão porque eles te deram micro progressões logo no começo. Né? Corrigiram essa falha. Então, mas o Hollow Knight saiu depois, bem depois. Não é da mesma franquia, não é do mesmo desenvolvedor. Então, por exemplo, o Hollow Knight, para ele ser um jogo melhor, ele deveria ter algum tipo de arminha diferente logo no começo, algum tipo de progressão logo no começo, que fosse minúscula só pra você falar, não, pera, vai melhorar. Agora, vai melhorar. Vamos... Pera. Pra concluir o argumento, pera, senão eu vou perder. Agora eu já me perdi, pô. O Hollow Knight, eu concluí o vídeo falando, porra, esse foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. O jogo é excelente. A galera ficou puta comigo. Mas me descascaram nos comentários porque eu falei de alguns pontos negativos do jogo. Então, por que a galera do League of Legends é uma audiência interessante? Porque ele é o único jogo que tem muita gente que gosta muito, mas que tolera que você fale mal do jogo. É o único jogo que eu falo mal do jogo, mas eu desço é o centrão do jogo. Não, ele é um jogo que a galera que joga sabe que o jogo é ruim. Tá, mas tolera. Porque eles sabem que o jogo não é bom. Porque o jogo é divertido pra eles, mas eles falam, não, mas o problema é a audiência. Tá. Muita gente fala. Vamos agora pro GTA, caramba. GTA, vamos fechar. Vamos lá, que é isso? 2 horas pra chegar no GTA. GTA, quando... voltando na história, a mãe comprou pra mim o GTA, colocou lá a capinha embaixo da árvore de Natal. Falei, pô, que legal. Comecei a jogar, adorei o jogo. Puta jogo divertido, assim. Se passava em Miami, uma cidade simulando Miami, que chama Vice City. Sim. Nos anos 80. Então, pô, o que eu tive de contato com músicas dos anos 80 ali, carros dos anos 80. Os carros eram simulados, né? Eles não faziam as marcas originais, eles faziam clones. Mas estavam ali, assim. Aí, tipo, muito legal. O jogo eu adorei. Aí eu tive a brilhante ideia, porque ele é um jogo muito sandbox. O que é um jogo sandbox? Ele é um jogo aberto a você fazer as coisas do jeito que você quer. Dá tapa na cara do policial. Tapa na cara, não especificamente naquele, mas você podia bater no policial. Você podia matar uma pessoa. Podia. Civil ali. Sim. Aí o que aconteceu? Eu pensei pra minha mãe, pô, eu tinha 9 anos. Vou mostrar que jogo legal pra mãe. Aí eu chamei a minha mãe, ela sentou no sofá. Mas você já não tinha jogado? Já, mas eu tinha 9 anos. Mas não tinha prostituta, não tinha puta, tinha tudo. E aí você foi mostrar esse jogo pra sua mãe. Só que não dá pra você saber que você sabia que era uma puta porque você jogou o jogo. Aí você tinha 9 anos? 9 anos. Sabia que era puta já? Elas apareciam em bar de strip e tal. Tá. Você tinha uma noção. Eu não sabia o que era, sabia o que era, né? Tinha uma noçãozinha. 9 anos sabia o que era. 9 e 10 anos eu tinha. Aí beleza, eu pensei, nossa, vou mostrar como o jogo é legal pra minha mãe. Pensei, o que é legal pra mim fazer dentro do jogo? O que eu fazia? Eu saía lá matando todo mundo. Atropelando. Aí eu peguei o quê? Eu peguei no carro, peguei na mãe. E sua mãe só assim? A mãe sentou assim do meu lado no sofazinho que eu tinha lá no quarto. Beleza. Peguei num carro, atropelei umas 4, 5 pessoas. Eu falei, mãe, dá pra fazer código que tem todas as armas que eu quiser. A mãe já...
Vou deixar ficar quieto, deixa eu só ficar quieto analisando. Aí beleza, fiz lá o código R1, R2, L1, R2, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Dei uma bazuca, katana. Aí eu falei, mãe, olha que realista que é isso aqui. Eu saí do carro, olhei pra uma puta, peguei na minha katana, cortei a cabeça dela, ganhei o dinheiro dela e peguei no carro e fui embora. E sua mãe? Que lindo. Não, minha mãe esperou acabar, ela falou, isso é o jogo? Tá bom, passa pra cá, você nunca mais vai jogar isso. Meu Deus. Tá mais do que certo. Se fosse eu nesse caso, qual seria a minha reação? Você? É. Você ia rir. Eu ia rir. Isso é que legal, deixa eu matar também. Sério? Tá, eu acho que sim. Mas e aí, como é que você fez? Não, ela escondeu o jogo? Aí ela escondeu o jogo, só que eu descobri onde ela escondia o jogo. Onde era? Na casa que a gente tinha lá, ó. Esse aqui era o... Ela sabe disso hoje? Sabe. Esse aqui era o quarto de vocês, né? Tinha aqui a cama, a entrada era aqui. Aí vocês tinham um guarda-roupa todo em volta do quarto, né? Do Olga 2. Grande Olga 2. Tinha aqui os guarda-roupa todos. Aí ela tinha na esquina, assim, tinha o guarda-roupa onde ela guardava as botas dela. As botas, os calçados. Aí ela lá em cima, atrás das caixas de botas, ela colocou lá assim, escondido. Aí uma vez... Aí você ia lá, jogava, depois põe no mesmo lugar. Eu jogava o dia inteiro, eu sabia a hora que vocês mais ou menos chegavam em casa. Jogava o dia inteiro. Matava tudo quanto era... Matava tudo, as putas todas. Eu fazia 30 por uma linha. Matava todo mundo. Quando eu sabia mais ou menos a hora que vocês iam chegar, voltava quente o CD lá. Quente, CD ainda. Voltava a jogar e colocava lá dentro, no mesmo lugar, e jogava Tibia. E fazia aquela cara de inocente. Não aconteceu nada, pô. Caramba! É assim, eu hoje compreendo que eu não deveria ter feito isso. Isso interferiu na sua personalidade? Você já matou alguém? Então, é isso que eu falo. Não, mas já estrangulou. Não é por matar, é por fazer mal pra cabeça da criança, sabe? Eu sei que eu provavelmente não... Você não recomenda? Não recomendo. E se tivesse um filho, você jamais? Não iria deixar. Não, mas ele ia saber onde você estava guardando. Mas ia ser muito mais esperto pra bloquear. Eu não ia comprar mídia física, ia comprar só mídia digital, ia colocar no... Ele ia jogar na casa do amigo. Não deixa sair mais de casa, coloca uma algema e... É por isso que eu não quero ter filho. Pô, eu não fiz nada disso, hein? Caramba. Vamos lá. E você acha que adultos jogam? Ah, claro, né? Adultos, 40, 50 jogam? Sim. Conhece algum? Conheço. Você joga agora. Mais ou menos. Tá jogando, ele só joga um tipo de jogo. Ele joga tipo jogo de construção de shooter, nada disso, hein? Porque ele é ruim, aí ele acaba no... Não é. Não gosto de jogar tirinho. Skill issues. Não gosto. Gosto de jogos mais... Mas, por exemplo, um dos membros do meu canal, que é o Thiago, ele tem acho que 43 anos, uma coisa assim, ele joga direto, tudo. Acompanha o canal sempre, tá lá em quase todas as lives, 99% das lives. Talvez seja porque um cara desenvolveu isso em toda a juventude, né? Jogou muito, né? Talvez. Eu tive que parar de jogar com 10, 11 anos de idade. Ele joga com a filha dele, joga Minecraft, Stardew Valley juntos. E acontece muito, o meu barbeiro... meu barbeiro, ele tem mais a minha idade. É um pouquinho mais velho, tem 38. O Antônio Fagundes joga, cara. Setentão. Normal. Joga jogos assim pesados. Eu sigo uma senhorinha, ela deve ter... Cara, deve ter uns 74, 73 anos, assim. Deve ter essa idade. E ela joga todos os jogos que eu jogo. Tá jogando Oblivion Remastered agora, um RPGzão daqueles densos, assim. E ela manja? E ela jogando, ela falou, nossa, tô com porrete. Nossa, esse cara me roubou, toma com porrete e vai lá e mata. Ela tem algum canal, alguma coisa assim? Tem, eu não lembro qual que é o arroba dela. Eu mando pro Tarsa, você coloca na edição, você coloca o arroba dela aqui. Putz, que legal, cara. Dando trabalho pro Tarsa. Pô, Lucas, legal você ter vindo aqui, dividido aí as suas experiências. Espero que o seu canal exploda, aquele hype no máximo. Grande abraço pra você também, Daniela. Obrigado. Domingão aqui a gente gravando, hein, Tarsa? Que coisa, hein, cara? Mas foi legal, viu, cara? Pra comunidade dos jogos aí, pra quem gosta de games. Então aí foi uma aula que o cara deu aí, desde a história lá do início, como começou, e para os seguidores aí poderem transmitir, né, esse episódio para quem quiser, para falar sobre jogos. Espero que vocês sigam o Lucas, que a gente vai colocar na descrição, e que sigam os seguidores do Lucas, sigam a gente no Talk de Arte no Ampulheta, né? Vou mandar para todo mundo. E você aí, que é meu seguidor, que recebeu isso aqui no Discord e não assistiu até essa parte, é porque você não lava o butico. E quem assistiu até essa parte, vai mandar lá no Discord, o resto da galera não lava o butico. Vocês têm a obrigação de fazer isso, se vocês chegarem aqui nessa parte. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Beleza. Legal, filhão. Valeu. Obrigado, queridão. É isso aí. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau, tchau pra todos aí. Nossa,